Paz do Senhor, povo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do nosso canal Devocional com Deus. Hoje vamos mergulhar em uma verdade profunda e reveladora dita por Jesus em João capítulo 8, verso 34. João capítulo 8, verso 34, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O Evangelho de João capítulo 8 nos apresenta uma sequência marcante de confronto entre Jesus e os líderes religiosos. O capítulo se inicia com a famosa história da mulher adúltera, João 8:1-11, onde Jesus demonstra graça e sabedoria, livrando-a da morte e dizendo: vai e não peques mais. Verso 11, depois disso, Jesus começa um discurso profundo sobre sua identidade. Ele se declara a luz do mundo, verso 12, e confronta os fariseus sobre seu julgamento injusto, dizendo que o julgamento dele é verdadeiro porque ele é enviado pelo Pai. No meio desse confronto, Jesus fala a judeus que até então criam nele, mas que não aceitavam sua palavra como verdade absoluta. Eles se orgulhavam de serem descendentes de Abraão e alegavam não ser escravos de ninguém, verso 33. É neste exato ponto que entra o nosso verso-chave, o verso 34. Jesus responde dizendo que quem comete pecado é escravo do pecado, revelando que a escravidão espiritual é muito mais grave do que qualquer opressão física. Eles não percebiam que, apesar de sua linhagem, estavam presos espiritualmente. No restante do capítulo, Jesus revela a incredulidade deles, afirma sua origem divina, diz que eles são filhos do diabo porque rejeitam a verdade, versos 44-47, e termina declarando de forma poderosa: antes que Abraão existisse, eu sou. Verso 58, nosso versículo-chave, João capítulo 8, verso 34, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Jesus usa a expressão, em verdade, para dar ênfase. Essa é uma verdade espiritual incontestável. Quem vive praticando o pecado está debaixo de um senhorio maligno, dominado pelo erro, mesmo que diga crer em Deus. O pecado passa a comandar sua vida, escolhas e destino. Ponto de alerta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, verso 36, o maior engano que o inimigo planta é fazer o homem acreditar que ele está livre quando, na verdade, é escravo do pecado. Muitos, como os judeus do texto, se dizem livres, religiosos, até conhecedores da lei, mas vivem presos na prática contínua do pecado. Romanos capítulo 6, verso 16 também alerta: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Todo pecado acorrentado, repetido e não confessado se torna um senhor que domina. 3 pontos positivos, explorados. Primeiro, Jesus revela a realidade espiritual por trás da aparência religiosa. Os judeus se viam como homens livres por causa da descendência de Abraão, mas Jesus revelou que a liberdade física ou religiosa não garante liberdade espiritual. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 32, Jesus rasga o véu da aparência e mostra o que há por dentro. Sem transformação verdadeira, ainda estamos presos. Isso é um ato de amor, pois a verdade que confronta é a mesma que liberta. Segundo, há esperança de libertação para todo escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, verso 36, Jesus não apenas revela a escravidão, ele oferece a saída. O pecado prende, mas Jesus rompe as correntes. Ele não apenas mostra o erro, ele chama para uma nova vida. Romanos capítulo 8, verso 2 diz: porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. A cruz não é apenas perdão, é libertação e transformação. Terceiro, Jesus nos convida a sermos filhos da casa e não apenas servos temporários. O servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre.
João capítulo 8, verso 35, Jesus mostra que há diferença entre ser apenas um servo dominado pelo pecado e ser filho de Deus. Quem é filho permanece, tem herança, tem liberdade. Em Cristo, não somos apenas libertos, somos adotados como filhos. Gálatas capítulo 4, versos 6-7 diz: E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Jesus é o único que tem poder de revelar a condição do coração humano e, ao mesmo tempo, oferecer a cura. Ele é a verdade que desmascara a escravidão do pecado, e é o Filho que traz verdadeira liberdade. Na cruz, ele enfrentou a prisão do pecado por nós, para que hoje possamos viver livres, perdoados e cheios do Espírito Santo. Ele não veio apenas para nos tirar do Egito espiritual, mas para nos levar à herança eterna, como filhos do Pai Celestial. Irmãos e irmãs, não se enganem com uma falsa liberdade. O pecado disfarçado de prazer é corrente. Jesus quer te libertar de todo o pecado que te domina, que controla suas escolhas, que impede sua comunhão com Deus. Receba a verdade. Obedeça à doutrina com o coração. Deixe o Espírito Santo transformar você em filho da casa, herdeiro da promessa, e servo da justiça. Hoje é dia de libertação, de renovo, de vitória espiritual. Já não sou escravo do pecado. Fui liberto pelo Filho. Sou livre de verdade. Deus abençoe, amamos vocês. #livre do pecado #devocional com Deus / João 8